Apresentação painel do parceiro Tenant. Então, para acessar o Tenant do OpenVoice, basta você colocar seu usuário e sua senha, clicar em Login. Automaticamente ele te coloca nessa tela inicial, onde você tem a apresentação do dashboard, que apresenta o jamais que tem chamada de vídeo, caixa postal, quantidade de DIDs cadastrados, playback, URAs, conferência, quantidade de linhas, o correio de voz, o jamais que tem habilitado a operação através do QR Code, quantos dispositivos, número de chamadas recebidas. Então você tem um dashboard completo, a quantidade de jamais que estão online e os aparelhos online também. Aqui mais abaixo você tem o gráfico de ligação hora em hora, ou seja, você consegue ver as ligações que foram que ocorreram dentro do horário de 9 às 10. Aqui o total de ligações do horário entre 10 e 11, entre 11 e meio-dia, dentro de meio-dia e 1 hora e assim por diante. Mais abaixo você tem acesso a outros gráficos que fala aqui também da duração média de chamadas. Então você consegue ver aqui por hora qual é a média de minutos conversados, ou seja, aqui no horário entre 2 e 3 da tarde tivemos uma média de 3 minutos em todas as ligações. Então aqui na segunda tela que a gente vai vir aqui em painel de tempo real, você consegue ter acesso aos jamais que estão online, os que estão em não perturbe, ocupados, e também você consegue ter visualização de ligações em tempo real. Então, se uma ligação estivesse ocorrendo aqui dentro desse período, você veria a ligação aparecendo para você em tempo real. Ou seja, apareceria aqui nesse painel, ó, que o Rodrigo está ligando para o Júlio, então você consegue ver em tempo real esse painel de ligações. A ligação se encerrou, ela some neste momento, em que você consegue ver os jamais não registrados e os jamais registrados. Aqui mais abaixo, na segunda aba, você consegue ver o status do registro, ou seja, você vai conseguir enxergar onde os ramais estão conectados, ou seja, se um ramal está conectado no aparelho, ele vai aparecer aqui, ó, como aqui, o Caio, o ramal 9847 está conectado num aparelho Grand Stream, e aqui de IP 200, 170, 227, 210, a porta que ele está usado, o registro via UDP, então você consegue ter essa visualização. Também consegue enxergar aqui na próxima tela se um ramal está cadastrado na extensão do Chrome. Ele vai aparecer aqui, a extensão do Chrome. Então você consegue também ver se um ramal está cadastrado num smartphone, ou seja, o ramal do Rodrigo está cadastrado no Samsung S20. E aqui o ramal da sala de reunião está conectado no aparelho Fanview X1 SG. E aqui aparece o MAC também do aparelho. Aqui na parte de horários você consegue definir o horário de expediente da plataforma, ou seja, você consegue definir o horário de funcionamento da empresa, ou seja, você consegue também definir o expediente dos horários, você consegue definir fora de expediente, consegue definir se há também um feriados globais, que já vai aplicar a regra para todo o PABX, você consegue definir grupo de férias também. Mais abaixo você também aí aqui é a parte principal da plataforma, ou seja, você consegue dentro de serviços vir aqui na opção de ramal, constar o jamais cadastrado e também adicionar ramal. Você clica em adicionar ramal, você define aqui os parâmetros do seu ramal, ou seja, você consegue colocar o número do ramal novo, distinguir o plano de ramal, o grupo que ele faz parte, o e-mail que vai enviar o QR Code, habilitar a opção de QR Code, fazer toda a configuração dele através deste painel, selecionando os codecs suportados, e você consegue também adicionar aqui para fazer chamada de vídeo, adicionar os codecs também, é possível, e você vem aqui em salvar e vai criar um novo ramal. E você também pode criar um ramal importando ele em grande escala, ou seja, você pode importar um arquivo CSV com todos os jamais que você quer criar, subiu na plataforma, salvou, você vai estar salvando aqui, criando um ramal de forma mais prática, digamos assim.
Aqui na opção de dispositivo você consegue registrar os aparelhos, ou seja, se eu quiser adicionar aqui um novo aparelho, eu venho aqui em novo, vem aqui pesquisar o modelo, se eu botar aqui, por exemplo, FanView, ele vai aparecer para mim todos os FanVies que tem aqui homologado dentro da plataforma. Se eu quiser um grande stream, basta pesquisar aqui que ele vai aparecer também todos os modelos que tem dentro da plataforma, que você pode registrar. Dentro dessa opção você vai escolher o MAC, vai escolher o número da linha, vai selecionar o ramal e vai dar um criar. Criou o ramal, ele vai aparecer dentro da plataforma e para você provisionar é só copiar esse link e colar dentro lá da aba de provisionamento do aparelho. E assim o aparelho estará registrado. Aqui também você pode configurar as filas, ou seja, criar filas onde as pessoas vão poder se logar e deslogar através de um código de descagem, ou seja, que tem as filas criadas para a InovaCon, a gente consegue ver as filas criadas, e se eu entrar aqui em editar, eu vou conseguir ver todos os agentes que fazem parte dessa fila, ou seja, todo mundo que está nessa listagem aqui faz parte da fila. Você também consegue criar URA, ainda aqui dentro da aba de serviços. Então, se eu vir aqui, eu posso adicionar um novo, criar aqui a URA, adicionar o áudio necessário. Então você consegue ter administração de URAs. Você consegue configurar grupo de toques. E você também tem a URA de feedback. O que seria essa URA de feedback? Seria uma URA reversa, ou seja, seria parecido com a pesquisa de satisfação. No momento que você cria uma URA de feedback e atribui a um DID ou algo do tipo, quando você desligar a ligação, depois de alguns minutos, automaticamente o PABX Open Voice vai gerar uma ligação para o cliente, para o seu cliente, né? E ali ele vai ter uma pesquisa de satisfação, onde a pessoa vai dar a nota do atendimento e essa nota vai ser gerada dentro dos relatórios. E lá você vai poder fazer a consulta de todas essas notas. Então você também consegue fazer configuração de feedback também. Então você consegue configurar aqui, ou seja, atribuir como será feito o feedback e o destino. Você consegue também aqui ver a aba de correio de voz, se tiver habilitado. Você tem a aba de roteamento de chamada, ou seja, que você consegue rotear as ligações de entrada, ou seja, você consegue fazer aqui o direcionamento das chamadas. Você tem a aba de contatos, onde você consegue importar uma lista de contatos que será comum a todo o PABX, ou seja, você consegue fazer uma administração através do painel de administrador do Tenant. Aqui mais abaixo você tem a gravação, e dentro dessa aba de gravação você consegue ver a direção da chamada, ou seja, se aqui foi uma chamada entre ramais, aqui foi uma chamada de entrada e aqui foi uma chamada de saída. E dentro dessa aba você consegue selecionar e baixar a gravação. E também você consegue ouvir dentro da plataforma. Então aqui você consegue ter essa administração das gravações. Lembrando também que você pode direcionar as gravações para um servidor externo de vocês, ou seja, vocês vão ter autonomia de administrar também dentro de um servidor, e também se não optarem por isso, ele é salvo dentro da nossa máquina também. E aqui mais abaixo você tem a aba de relatório de chamada, ou seja, aqui se eu quiser, esses são todos os relatórios que você tem disponível na plataforma, e se eu quiser ver, por exemplo, aqui, detalhes de chamada, eu consigo enxergar as chamadas que entraram hoje aqui para a InovaCon. Então você consegue ter essa visualização. Você consegue exportar esse relatório em formato CSV. Você consegue gerenciar as colunas. Você consegue também filtrar o tempo e o período que você quer tirar esse relatório. E também dentro do relatório você tem uma opção bem interessante. Seria a opção de ver os dados da chamada, né? Por exemplo, se você viu que uma chamada pode ter tido algum tipo de problema, de falha, ligações mudas, algo do tipo, aqui te ajuda a ter uma gerência melhor desse problema. Então, dentro do relatório, você consegue ver estatística de mídia do chamador
e você também consegue ter estatística de mídia da chamada por completo, ou seja, você vê a variância máxima do jitter, a taxa de perda, ou seja, que foi uma ligação que não houveram problemas nem perda de pacote. Você consegue ver o intervalo médio da chamada, você consegue ver a porcentagem da qualidade. Aqui eu tenho acesso à pesquisa de satisfação e aqui também eu tenho consigo enxergar os codecs da chamada, ou seja, você consegue ter uma análise bem completa disso. Você consegue ver todas as informações, o IP, a porta que foi usada da mídia local, e você consegue também baixar o backup da chamada, ou seja, fazer análise tanto do backup que foi uma chamada entre ramais, então eu consigo fazer o backup da chamada com a saída do smartphone do ramal do Rodrigo e também consigo ver o backup da chamada que saiu do aparelho Grandstream. Ou seja, esse é o painel do Open Voice, então você consegue ter essa visualização de relatórios, então você tem essa autonomia, onde você consegue gerar relatórios, exportar esses relatórios, você consegue criar ramais, adicionar aparelhos, você tem acesso às filas, gravações, contatos, URAs, você consegue ter acesso aos dashboards do painel, você consegue ter a visualização de chamadas em tempo reais. Essa é a vantagem do Open Voice.